Nós precisamos falar da inflação no DBD. O DBD chegou num ponto que a economia do jogo está tão inflacionada que se tornou um problema. O que eu quero dizer com isso? Cada vez está mais frequente encontrar itens fortes e addons fortes, roxos, rosas, que é o iridescente nos meus lobbies. Essa queixa não é só minha. De um tempo pra cá, os itens que são ditos ultra raros se tornaram ultra comuns. Por que será que isso está acontecendo e como resolver? Como sempre, esse vídeo é dividido em tópicos, eles estão aparecendo na tela agora e você pode usar a linha do tempo para visualizar. Primeiro, o que é inflação? Não é tão simples quanto parece. Inflação é quando tudo aumenta de preço e, consequentemente, a moeda perde valor. Por isso que soluções econômicas como duplicar o salário da população não funcionam na prática, porque o mercado vai se adaptar a isso e as coisas também vão duplicar de preço. Então a única coisa que mudaria é que as pessoas iam ter que carregar mais dinheiro para fazer suas compras, e cada moeda valeria 2 vezes menos. Teve momentos históricos que a inflação estava tão alta, como na Segunda Guerra Mundial, que a moeda valia tão pouco que as pessoas queimavam dinheiro para fazer fogo, para se esquentarem, já que isso seria mais barato que comprar lenha. Ok, obrigado pela aula de economia, Pelicoso, mas como isso se aplica ao DBD? A economia do DBD está muito facilitada, o preço das coisas diminuiu e os Blood Points se tornaram mais comuns e mais fáceis de se acumular. Isso seria o oposto da inflação, porque isso quer dizer que a moeda está valendo muito e não pouco, como na inflação. Então, tecnicamente, o termo correto seria reduflação, mas esse nome não é nem um pouco atrativo, né? Por isso que eu usei inflação como termo mais popular para atrair sua atenção sobre o tema. E o principal problema que intensifica isso é o prestígio 100, porque quando você atinge o prestígio máximo, a sua teia de sangue fica fixa no level 50, onde é muito comum você conseguir itens ultra raros. Nesse teste que eu fiz, eu gasto 4 milhões de Blood Points procurando seringas, e eu consegui 61 seringas nesse teste. Dividindo 4 milhões por 61, dá 65 mil. Então, cada seringa custou 60 mil Blood Points nesse teste. Pode parecer muito, mas jogando com meus amigos, todo mundo coloca oferendas multiplicadores de pontos, famosas serpentinas ou bolinhos. Eu ganho entre 100 a 200 mil Blood Points por jogo. E isso aumenta bem mais em eventos, mas vamos usar a base, fora de eventos. Então, o ponto é, eu ganho mais pontos do que eu gasto utilizando a seringa. Então, depois do prestígio 100, você consegue tornar essa compra autossuficiente. Ou seja, eu consigo usar a seringa ou qualquer outra addon iridescente em todas as partidas que eu jogo. E nunca acaba, porque eu sempre consigo comprar mais do que eu gasto. Isso é um grande problema, porque o jogo descreve esse item como algo ultra raro, e na prática ele está presente em todas as partidas. The Killer isso é bem frustrante porque suas partidas ficam muito mais difíceis quando a média de seringas ou peças novas é 2 ou 3 por partida. Ah, mas a seringa vai ser nerfada, ótimo. Eu ainda não sei o que eles vão mexer na seringa, mas eu escutei que ela vai ser nerfada. Mas mesmo que eles matem um addon, vamos dizer assim, que ela fique inútil, isso ainda não resolve o problema. Eu estou apenas utilizando a seringa como um exemplo, mas poderia ser qualquer outra coisa. Se eles nerfarem a seringa, que é o addon mais forte do sobrevivente, a galera vai começar a utilizar o segundo mais forte. Vai ser a peça nova. E nerfam a peça nova, vão usar o agente hemostático. Nerfam o agente hemostático, vão utilizar a caixa com 2 addon de carga para fazer agir em 30 segundos mais rápido. Então o fato é que sempre vai ter 2 ou 3 itens roubados por lobby que você enfrenta, no MMR alto pelo menos, e o mesmo vale pro outro lado. Tem killers com addons iridescentes bem quebrados. A Krazu que chegou agora é um exemplo. Fiz um vídeo jogando contra a Krazu, dá pra ver. Ele utilizando o double iridescente é muito roubado. Mas peguemos um exemplo de um killer mais fraco, como a Plague, por exemplo. É um killer relativamente fraco se os sobreviventes jogarem certo, porém ela tem 2 addons iridescentes muito fortes, que mudam completamente a maneira que ela joga. Um dá poder de graça cada vez que o gerador é concluído, e o outro mais insano ainda permite ela ver a aura dos sobreviventes depois que eles vomitam, que acontece o tempo todo. Então é um hack infinito sem restrição de distância, um negócio bem absurdo mesmo. Como o jogo é casual, a Behavior não considera isso um problema. Afinal, não são todas as partidas que vai ter uma play utilizando a addon iridescente. Seria uma a cada 20, mais ou menos, uma média. Então, como é algo raro, não tem problema você encontrar isso de vez em quando na cabeça dos devs. Mas como eu disse, no MMR alto se tornou algo tão comum que sempre que você for encontrar uma Plague, você deve presumir que ela está com esses addons. Se você é uma Plague prestígio 100, você consegue usar esses addons em todas as partidas. Vou pegar o killer que eu tenho prestígio 100, que é o Clown, e vou mostrar meus addons pra vocês. O Clown já teve addons iridescentes bem fortes, só que ele foi tão nerfado que hoje nem vale a pena usar. Mas eu vou mostrar o Clown porque ele é o único killer que eu tenho prestígio 100. Olha quantos addons iridescentes eu tenho acumulado. No caso do Clown, o meta são addons roxos, o que torna ainda mais frequente.
Olha quantas partidas eu consigo jogar com o melhor combo de addons do clã antes que acabe. E ainda assim tem a Sentinela Negra, que protege os addons, então primeiro eu gastaria a oferenda para só depois acabar as oferendas eu começar a gastar os addons. Daria para jogar mais de 1000 partidas utilizando o melhor combo de addons do clã. E nessas partidas eu ganharia pontos, provavelmente mais do que eu gasto, e seria o suficiente para acumular mais addons e oferendas, o que tornaria isso infinito. O Trapper é um killer que eu só encontro utilizando os melhores addons. E faz sentido, o Trapper é um killer muito fraco, mas com os melhores addons ele vira uma ameaça real. O problema do Trapper é a comunicação dos sobreviventes. Então, contra um SWF bom, ele não faz grandes coisas, porque os sobreviventes podem simplesmente remover suas traps e comunicar aos outros onde é que elas estão. Mas se ele utilizar um double iridescente, ele remove esse problema. Porque quando alguém tirar suas traps, essa pessoa se machuca e com o tempo essa trap vai se rearmar sozinha. Então, mesmo SWFs podem se complicar contra um Trapper. Então ele é um killer que necessita de addons fortes, especialmente em MMR alto. Então sempre que eu tô de Surve e eu vejo um Trapper, eu presumo que ele vai estar com esses addons. Ou pelo menos algum addon roxo forte. Nunca vai ser um Trapper com addons fracos. Então o meta do jogo acaba ficando bem monótono e bem tryhard, porque cada killer tem mais de 25 addons, mas você sempre vai ver ele utilizando os mais fortes, e sobreviventes a mesma coisa. Cada partida você tem que presumir que algumas coisas vão ser instantâneas por causa da seringa, e alguns itens vão sair mais rápidos por causa de caixas fortes. Ah, mas o Prestígio 100 é algo raro, pouquíssimos players têm. Será? Eu tenho 4.000 horas de jogo, e eu tenho 5 sobreviventes Prestígio 100 e um killer. Conheço gente que tem muito mais. Fora que eu upei todos os meus personagens Prestígio 3. Se eu não fizesse, eu conseguiria ter mais 3 Prestígio 100, porque pra tu ter todos Prestígio 3, você só acumula mais de 300 Prestígio. Mesmo se você tiver 300 horas de jogo, se você focar em upar só um personagem, você consegue ter um Prestígio 100. Eu já vi players assim com pouquíssimas horas que já tem Prestígio 100. Então, como o Blood Point é algo que está cada vez mais comum, cada vez tem mais players Prestígio 100, esse problema está se alastrando cada vez mais e as partidas estão ficando cada vez mais parecidas. Sempre com meta tryhard, sempre os killers com melhores addons, os sobreviventes com os melhores itens, melhores addons. Isso deixa o jogo muito chato. Mas bom, como resolver isso? É bem complicado porque os devs balanceiam o jogo em torno apenas dos números. E isso inclui todos os players, desde o mais tryhard até o cara que baixou o jogo agora. E como isso é um problema de MMR alto que não atinge todos os players, eles provavelmente não estão vendo isso como um problema. A minha solução é um pouco extrema. Eu acho que todos os itens do DBD devem receber um rework, o que já está acontecendo pouco a pouco. A chave e o mapa receberam um rework recentemente, e um tempo atrás as lanternas também receberam. Esses itens atualmente são todos balanceados, mas que ninguém usa, porque caixas de ferramentas e medkits são bem mais quebrados. Então você sempre vai querer usar o mais forte, né? Você vai querer usar o que está quebrado e não o que está balanceado, naturalmente. Então esses dois itens que faltaram também precisam de um rework. Se você muda como o item se funciona, os addons também vão mudar como consequência. Então não teria algo tão quebrado, e mesmo que isso se torne frequente, que nem se tá, não seria um problema, porque seria um item balanceado, e as partidas ficariam mais leves. Quanto aos killers, eu não pensei por uma solução para esse vídeo ainda. Como são 40 killers e cada um tem dezenas de addons, eu não consegui pensar numa solução concreta. Então comenta aí se você pensou numa solução em como balancear os addons dos killers. Eu vou ler e responder todos os comentários desse vídeo. Na tela final, ao lado esquerdo, eu vou deixar um compilado de eu utilizando seringas para me curar em Chase, um vídeo um pouco antigo, mas é bem divertido. E no lado direito vai ter um vídeo mais recente. Escolhe um deles aí e a gente se encontra lá.